invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Expediente. Colocado em discussão e votação a ata da 10ª sessão ordinária, realizada dia 9 de março. Está em discussão? Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Ata aprovada. Para a leitura da senhora secretária, as correspondências e proposituras constantes do expediente. Questão de ordem, senhor presidente. Queria pedir a dispensa da leitura. Pedido do vereador regimental, coloco para apreciação do plenário. Os vereadores favoráveis à dispensa da leitura das correspondências e proposituras constantes do expediente permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Essa presidência encaminha os projetos de lei 22, 25, 34, 46, 47 de 2020 e o substitutivo 01 ao projeto de lei 38 de 2020 às comissões competentes para zerar seus pareceres e requerimentos e indicações da Secretaria Administrativa para providências de costume. Estamos em regime tema livre, a palavra está franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, vereador Margarito. Senhor presidente, senhores vereadores, senhor presidente, boa noite a todos, pessoal da web que está nos assistindo. Eu gostaria de, primeiramente, dizer a vocês que na sessão de julgamento do prefeito municipal, afastado, nós não tivemos direito à réplica. Então, hoje eu gostaria de passar tudo que está na CEI do calote e também nas iniciais do Ministério Público. Uma vez que foi discutido aqui, que foi tanto o prefeito como o advogado dele presente aqui, eles defenderam o prefeito veemente, mas em nenhum momento falaram das irregularidades do prefeito. Primeiramente, eu gostaria de dizer a todos, né, que o advogado de defesa dele aqui, o doutor Marcelo Martins, né, um grande advogado do Brasil, né, que o prefeito foi buscar, ele defende o prefeito nas criminais em São Paulo. Né? E na criminal já foi pedido até a prisão do prefeito. O desembargador respondeu que, por hora, ele não deveria ser preso. Ainda, por hora. Tá? E no pacote da defesa de São Paulo, e nessa que ele veio aqui, que ele disse que veio gratuitamente, o homem cobra R$30 mil para fazer uma consulta no escritório dele em São Paulo. Então, jamais ele viria aqui. Estava no pacote já, que deve ser em torno de R$300 mil, para ele vir defender aqui, uma hora, incansavelmente, né, arrumar argumentos para defender o prefeito. Mas em nenhum momento ele defendeu dos crimes do prefeito. Ele resolveu atacar os vereadores da oposição, onde nós temos provas documentais, testemunhais, periciais, que o prefeito cometeu crime de peculato, improbidade e decoro parlamentar. Então, eu gostaria de iniciar os senhores pela CEI do calote, a CEI das notas frias, aonde foi provado que teve desvio de verba de mais de R$57 mil. Foi provado que o prefeito usou despesas de hospedagem em hotéis, tirado nota no nome do filho dele, em final de semana, que é proibido, e colocou no empenho dele. Foi provado que ele abasteceu o carro dele nos postos da família, com o carro particular, e foi fazer viagem que diz que é oficial, mas nós vamos provar também que não é. Então ele balançava aqui e falava assim, por causa de R$120. Então eu trouxe para vocês aqui o relatório da CEI das notas frias. Só no posto Espectro foi mais de R$1.000 de abastecimento, no posto Espectro. No posto do Taquarivaí foi mais de R$7 mil em abastecimentos, comprovado pelo Ministério Público. Além
da hospedagem na cidade de Amparo, a namorada do seu Felipe também falou que tinha um outro hotel em Sorocaba, Hotel Ipanema. Hotel Ipanema em Sorocaba. Final de semana também. Então, gente, eles não se preocuparam em se defender das provas que tem na SEI das notas frias e na denúncia do Ministério Público. Eles se preocuparam em jogar tudo nas costas do Luan Barbosa, que é réu confesso, né? Mas eu vim aqui e apresentei o print da conversa dele com o Luan, do telefone, que foi feita a perícia. Esse telefone não foi a SEI que pegou, não. Foi a polícia que foi fazer a vistoria na casa do Luan, pegou o telefone dele e fizeram a perícia, aonde diz aqui bem claramente que no dia 26 de junho, aonde o seu Cavani conversa com o Luan e passa para uma tal de Márcia, né? Já falei para você, Márcia, o Luan é inocente. Depois, em outra conversa no dia 29 de junho, aonde ele fala com o seu Luan, e o Luan depois fala com o seu Rossi. Quem deu dinheiro para mim foi o Cavani que me deu dinheiro, brigando por causa de dinheiro, o Luan com o Rossi. Então não adianta dizer aqui, eu vim aqui para deixar bem claro para todos, para toda a população de Itapeva, ali era uma quadrilha que estava instalada dentro da prefeitura. Era prefeito, secretário e o secretário especial de governo do senhor prefeito. O secretário jurídico é o homem que defende o prefeito, que está lá para defender, para ver todas as irregularidades do prefeito. Em todos os empenhos do secretário jurídico, em todos tinha notas frias. Todos eles, inclusive um, Tony, tinha 10 empenhos, 8 era nota fria. Então ele vinha nessa Câmara Municipal, aqui, seu prefeito, para se defender, atacar os vereadores da oposição. Mas eu me lembrei de um detalhe importante, que o doutor Marcelo ele falou que os vereadores da oposição, eles não são atuantes na Câmara. Eu aproveitar o conselho dele, eu vou ser mais atuante ainda, porque tem uma SEI instalada dentro dessa Casa de Leis, onde que tem mais 3 núcleos criminosos dentro da Prefeitura de Itapeva. Mais 3. E esse vai ser muito mais maior do que esse foi das notas frias. Mas interessante trazer para vocês uma coisa muito, sabe, que ele citou também aqui, tanto a defesa como o réu. Falou da transparência, que os vereadores têm que seguir a transparência. Falar da transparência, a ficou fora do ar quase um ano mesmo, Tony, proposital. Mas eu vou falar para vocês uma coisa. Aonde nós pegamos as notas frias foi aqui, em 2016, foi gasto no prefeito, que estava lá, R$128 mil, despesa. No ano 2017, foi aí que nós pegamos, foi para R$273 mil as despesas do gabinete. Daí nós conseguimos, fomos verificando e achamos as notas da Padoca. Foi aí que foi o erro deles. Nenhum crime perfeito. Sempre o criminoso deixa um rastro, e nós pegamos pela Padoca. E ali, que ele veio aqui, o Luan, aqui, do gabinete, aqui, né, senhor presidente? Pedi para mim não entrar, ele falou assim, tem 2 notas. Eu falei assim, só eu achei mais de 10 notas suas. Eu falei assim, a SEI já está registrada lá na secretaria. Tem 5 vereadores e agora não vai para frente. Ele saiu, olhou com uma cara, viu? É bandido também, Tony? Olhou com uma cara que queria matar eu. Naquele momento, eu vi o olhar dele sair no sangue de raiva. Entende? Foi embora, depois o resto da população ficou sabendo de tudo. Então, gente, eu gostaria de dizer para vocês, sabe, dizer que, com toda a convicção, que é um dos melhores advogados, sabe, dona? Dr. Marcelo é o melhor advogado do Brasil, certo? E se pagar ele é profissional, ele vem. E se nós tivéssemos dinheiro para vir aqui, ele vinha também para defender nós. Ele vinha, certo? Agora, vim dizer para mim que foi de graça que ele veio aqui, de jeito nenhum. Ele veio aqui pago com o suor do povo. Pode ter certeza que foi com o dinheiro do povo que o Cavani pagou ele.
e vai pagar ele para defender, sabe aonde? Defender o criminal em São Paulo, que já foi pedida pelo Ministério Público Estadual a prisão do Cavani. A prisão dele. Então, gente, não adianta vir com lero, mimimi aqui, não, com falácias, sabe? Ficou uma hora. E o problema, sabe o que é? Eles tiveram 2 horas para falar e nós 15 minutos. Só que nós falamos primeiro, depois eles vieram em cima com o pau, desceram o pau, e quase que ele põe os vereadores da oposição como culpado, como corrupto. Sabe, sendo que o réu era o Cavani que estava sentado ali. Nós estamos acusando o Cavani de corrupção, provando. Quero dizer que eu nunca vi nessa tribuna aqui acusar nenhum cidadão injustamente. Toda vez que eu vim aqui nessa tribuna, foi com provas, porque eu não faço isso, não é minha, só do meu feitio, eu fui educado, eu tenho sensibilidade, eu conheço, tenho sentimento pelo ser humano. Entende? Eu vim aqui, sempre quando eu vim, e vão vir com documentação, provando. E nessa aqui nós provamos, Tony, nós provamos. E o duro, não vai ser aqui, não, aqui foi fácil, porque ele não mudou nem um voto, nem da oposição e nem da situação. Foi 8-6, como foi nas outras votações. A população inteira sabe quem que são os vereadores. Eu não vou falar do voto de ninguém aqui, eu respeito. E eu respeito também a posição deles. Eles querem defender o prefeito, eles têm o direito. Então, não vieram aqui defender. Continuamos em regime tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, vereador Marinho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereador Jefferson Modesto, vereador no qual estendo meus cumprimentos aos demais vereadores. Boa noite aos servidores dessa casa, intérprete de Libras, Guarda Civil Municipal. É um prazer em tê-los aqui novamente, né, para garantir a ordem dos trabalhos, a segurança. Assessores, público presente, pessoal que está, imprensa e pessoal que está acompanhando essa sessão ordinária em suas casas. Na data de ontem, foi recebido na Câmara Municipal uma denúncia formulada pelo senhor Milton Vieira de Oliveira Júnior, o qual pede a cassação do prefeito, seguindo o rito do decreto 201/67, por 2 motivos. Primeiro, pela nomeação de um secretário, o secretário da Secretaria Municipal de Defesa Social, por não ter nível superior. Segundo motivo é pela nomeação do secretário de Administração e Recursos Humanos por ser irmão do prefeito, Dr. Mário Tassinari. Primeiramente, é importante mencionar que o rito previsto no decreto 201/67, ele é muito exigente e traz uma série de detalhes. Na denúncia formulada pelo senhor Milton, ele pede a condenação, a cassação do prefeito por crime de responsabilidade administrativa, em curso no artigo 4º, inciso 7º. Gostaria de ler para os senhores. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionada com a cassação do mandato. Inciso 7º. Praticar contra expressa disposição de lei, ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Senhores, com todo o respeito ao denunciante, a denúncia é totalmente inepta, uma vez que deixou de observar o artigo 1º do mesmo decreto, inciso 8º, o qual fala: são crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, independentemente de pronunciamento da Câmara dos Vereadores. Inciso 8º. Nomear, admitir ou designar servidor contra expressa disposição legal. Senhores, estamos diante aqui do caso.
prefeito nomeou alguém que não deveria ter sido nomeado porque não preenchia os requisitos legais? Sim, nomeou. Tá? Não tem como falar que ele não nomeou alguém para assumir a Secretaria Municipal de Defesa Social sem nível superior, conforme a legislação exige. O prefeito não teve dolo a respeito disso e se comprova pela exoneração do secretário mencionado. Foi publicado hoje no diário do município, Diário Oficial do município, o decreto 11.032, de 12 de março de 2020. Dispõe sobre a exoneração do cargo em comissão de livre provimento e exoneração de secretário municipal de defesa social, produzindo seus efeitos a partir de 12 de março de 2020. Houve um erro, houve um equívoco, o equívoco foi sanado. Portanto, o meu voto vai ser contrário até mesmo à admissão da denúncia. É porque eu sou contra a investigação? Não, muito pelo contrário. Eu aprendi na faculdade com a professora mestre Renata Domingues o seguinte: não se abatem pardais com tiro de canhão. O que o prefeito municipal, Dr. Mário Tassinari, fez é passível, sim, de punição na esfera do judiciário, conforme o decreto 201. É totalmente desproporcional e sem razoabilidade nenhuma a cassação do prefeito pelo que ele cometeu. Ele não roubou nada de ninguém, ele não pegou nada da prefeitura municipal, ele não lesou o erário público, ele nomeou uma pessoa idônea, capacitada, digna de elogios. Mas, infelizmente, essa pessoa não possuía nível superior. E detalhe, é um servidor de carreira, conhecedor da Guarda Municipal, inclusive foi comandante da Guarda Municipal, então conhece todos os trâmites da Guarda Municipal. Prefeito municipal, Dr. Mário Tassinari, errou sim, por não ter observado. Só que ele não errou sozinho, senhores. Senhores têm ciência de que as leis são feitas ou aprovadas aqui, nessa casa. Essa casa aprovou essa lei. E essa casa não se ateve à situação de que o secretário nomeado não possuía nível superior. Então, essa denúncia também deveria figurar como polo passivo nós 15 vereadores, eleitos pela população para representá-los. E não representamos, porque nós não fiscalizamos. Nós também somos culpados por isso. Então, essa denúncia deveria figurar nós 15 no polo passivo. Porque assim como o prefeito municipal não observou, nós também não observamos. E se ele for punido, acredito que os eleitos pelo povo para fiscalizar as ações do prefeito também devem ser punidos. São essas as Vereador, minhas... só uma parte. Sim. Eu não sou da área jurídica e eu tenho estudado um pouco. E hoje eu também pedi a opinião de algumas pessoas em relação a esse assunto, porque, primeiro, antes de mais nada, eu não tenho rabo preso com A ou com B, até porque eu também votei favorável à investigação do outro prefeito. Eu acho que chamar para a gente investigar e depois elaborar um relatório sucinto, concreto, dizendo que não tinha nada de errado, é um cala-boca, Margarida, para muita gente. Então, acho que se não tem nada de errado também, que se comprove, que prove. Mas existe junto na denúncia, e se o senhor pudesse esclarecer para mim também, até lendo o artigo, para facilitar o meu entendimento em relação a isso, a questão de nepotismo. E alguns jurídicos me apontaram a súmula 13 do STF. Né? E aí eu falei assim, puxa, se realmente não pode, mas existe a questão da capacidade técnica, que é, muitas vezes, aceita pelo Ministério Público, por que não chamar para que ele apresente? Então, eu gostaria que você também pudesse responder isso, por favor.
Claro, com certeza. De acordo com a decisão proferida em setembro de 2018 pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, nomeação para cargo de natureza política não deve ser considerada como nepotismo. Mesmo com a súmula. Uma parte, vereador, só para contribuir aqui com a palavra, com a Vossa Excelência, a súmula 13 ela fala cargo de direção, chefia e assessoramento. Tá? A súmula 13 fala. Não fala de agente político, que é o caso de secretário municipal. Inclusive, o ministro Edson Fachin, na decisão dele aqui, em um dos agravos aqui, regimental, ele deixa bem claro na decisão dele. A nomeação era uma prefeitura de Pilar do Sul aqui, que a prefeita colocou o marido como secretário naquele município. Ele fala que o secretário municipal ele é um agente político e ele não consta como direção, chefia e assessoramento que fala a súmula 13, só para contribuir com a sua fala. Obrigado pela contribuição, vereador. Desculpa, só colaborando também, e antes de mais nada, deixar claro que faz parte da discussão. Não que eu seja favorável, ao contrário, mas houve esse problema já na cidade de Buri, e a própria procuradora estava justificando a questão do parentesco, e o MP exigiu a comprovação técnica para que não virasse um cabide de emprego. Então, também, se ele apresentar a questão técnica, eu não vejo nenhuma dificuldade ou nenhum problema em relação a isso, mas é só uma dúvida. Sim, o grande problema que encontra na questão é o seguinte: se houver 10 votos para o recebimento, de acordo com o decreto 201 de 67, automaticamente acontece o afastamento do prefeito que está em exercício até o... Prefeito, gostaria de pedir mais um minuto só para fazer essa parte explicativa? Então, se houver 10 votos, o prefeito automaticamente é afastado até que a comissão processante possa emitir o seu relatório final e submetê-lo ao plenário. Então, é uma decisão muito séria. O que deveria ser feito, e se algum vereador quiser fazer, pode contar com a minha assinatura, porque eu sou a favor da fiscalização, da investigação, a abertura de uma SEI para poder investigar. Se algum vereador se dispuser em fazer, quiser fazer, pode contar com a minha assinatura na SEI. Muito obrigado, boa noite. Continuamos em regime tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Ninguém querendo fazer uso da palavra, passa com a palavra a vereadora Vanessa Guari. Boa noite a todos. Senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais vereadores, público presente, eu subo essa tribuna para falar sobre a denúncia contra o prefeito Mário Tassinari também. Gostaria de pedir o voto favorável dos demais nobres para a abertura das investigações, porque, do contrário do que o vereador Mário disse aqui, de acordo com o regimento, tendo 2/3 dos votos, sendo 10, será aberta a CPI e poderá ser votado o possível afastamento do prefeito. Eu queria falar aqui também que eu gostaria que fosse aberta, sim, a investigação das irregularidades, porque, além desses 2 casos, nós temos conhecimento também de diretores que estão ocupando o cargo que não têm os devidos requisitos. De acordo com a lei, fica muito claro que, na última sessão, todos aqui estão contra a corrupção. Ou será que é só contra a corrupção no julgamento político? Então, eu acredito que o voto de todos será favorável para a investigação. Pode não ter o mesmo peso ou contexto da denúncia da última sessão, mas também infringiu as leis. Exonerar indica a culpa e não sana o objeto. Não estamos questionando aqui, de forma alguma, a qualificação do servidor que estava ocupando o cargo. Somente ele não ter os pré-requisitos. Como citado aqui também, não detectamos os erros para a denúncia que entra hoje,
Como também citado na segunda-feira, não detectamos os erros das notas frias. Foi um servidor municipal quem detectou e denunciou. O cargo pode não ser considerado nepotismo, por ser agente político, porém é um tanto imoral. Sendo assim, ele pode nomear a família inteira, então, como secretariado dele? Obrigada. Continuamos em regime tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, o vereador Rodrigo Tassinari. Boa noite, vereadoras, vereadores, público presente, internautas. Sejam bem-vindos a essa casa. Hoje tem bastante gente aqui, aguarda, presente, boa noite. Bom, eu acho que o assunto é exclusivamente esse aí da nova processante. Nós sabemos que o momento político inflamado, né, essa questão de agora do certo contra o errado, vai gerar, acho que talvez uma processante por semana, não tenho dúvida disso, pedidos aí vão cair do céu, até porque nós vemos aqui o denunciante era cargo de confiança do prefeito, né? Ocupava um cargo de direção na prefeitura, mas já no ano, se não me engano, 2012, havia sido demitido do serviço público pelo próprio prefeito afastado, Luiz Cavani. E nós também estamos apurando uma irregularidade porque ele não poderia ser contratado, né? Aí sim seria um ato flagrante de improbidade, né? Porque existe um lapso que você tem que cumprir para poder, novamente, ou através de concurso ou nomeação, você cumprir. Isso está sendo levantado e também pode ser que seja motivo de mais uma outra processante. No entanto, eu vejo manifestação de alguns aqui. Não tem que fazer defesa quanto ao mérito. O Marinho já explicou muito bem. A vereadora não entendeu, não sei quem que fez o texto, mas ela não entendeu que a matéria não está relacionada à competência dessa Câmara. Inclusive, acho que, sabendo disso, o denunciante já entrou no Ministério Público, como foi feito naquela época, eu me lembro até hoje da justificativa do Dr. Pedro, né, que não tínhamos elementos suficientes, então a gente aguardaria apreciação pelo Ministério Público. E é isso que eu falo, é uma ação temerária, né, chega até a ser um pouco leviana pelo momento, aparecer agora, né, uma coisa dessa. A vereadora falou que tem outras irregularidades constatadas, mas também não denunciou no Ministério Público nada, e eu acho que uma coisa não se comunica com a outra. Então é bom ficar o alerta aqui, que a matéria não é pertinente a essa Casa de Lei, já está em andamento no Ministério Público. Obrigado pela atenção de vocês. Pois não, por gentileza. Ao contrário do que a vereadora Vanessa Guari mencionou, nem todos nessa casa são contra a corrupção. Lembrando que a senhora votou contra a cassação do prefeito municipal Luiz Cavani. Obrigado pela atenção, boa noite. Continuamos em regime tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, a vereadora Débora Marcondes. Boa noite a todos os presentes. Em nome do vereador Sidney, eu cumprimento a todos os integrantes dessa Casa de Leis, a Guarda Civil Municipal valorosa, todo o público, assessores e o pessoal da web. Então, falar um pouquinho dos trabalhos, mas antes deixa eu comentar, né, um pouco sobre a sessão passada. Né, foi feita uma defesa, eu falo política, e não uma defesa técnica. Confesso que eu esperava uma defesa técnica do advogado, porque ele me comprovasse, mostrasse, olha, ele estava, o prefeito não estava abastecendo o carro, está aqui a nota. Eu esperava uma defesa técnica, mas veio uma defesa política. Mas faz parte, né? Foi muito bem feita a estrutura aqui da Casa de Leis. Presidente, eu parabenizo no dia, muito bem organizado, com ali fora também, para receber bastante pessoas. Eu parabenizo pela toda a estrutura, o Márcio e a Vanessa também, que leram pra caramba o dia inteiro, né? E foi bem organizado. Foi a democracia, não foi a votação que eu esperava, né? A Guarda Civil Municipal deu um grande apoio no dia também, não foi o que eu esperava, mas foi feita a democracia, né? A gente tem que respeitar a posição de cada parlamentar nessa Casa de Leis.
Eu gostaria de falar sobre esse pedido que chegou dessa comissão processante de hoje, né? Eu também achei um pedido muito fraco, né? Um pedido também, vamos dizer assim, leviano, com todo respeito ao advogado que elaborou, né? Com todo respeito a ele também. A gente sabe que ele tinha um cargo também na prefeitura, junto com o prefeito Luiz Cavani, que é de interesse do mesmo voltar ao seu cargo de origem, não é verdade? Mas a gente tem que realmente levar aqui muito na seriedade tudo que é realizado, tudo que é feito, né? Foi detectado aí um caso aí de um secretário que não tem ensino superior. Nem todos os vereadores dessa Casa de Leis têm ensino superior, com todo respeito, e fazem seus trabalhos muito bem realizados junto com a comunidade. Eu acredito que deveria, a gente viu que a Secretaria de Jurídica e a Secretaria de Defesa Social que exigem curso superior. Na verdade, deveria ser todas as secretarias, né? Porque a função de secretário é realmente uma função muito importante. Por exemplo, pegar um secretário de desenvolvimento social, como que ele vai entender de CRAS, de CREAS, de verba, de fundo, se ele não ter conhecimento da área? Mas, né, teve essa situação, já foi exonerado. Não vejo assim, uma situação tão agravante assim, para que seja cassado um prefeito. Como já tinha comentado com o Marinho, já tinha comentado com o Tony, eu sou a favor de uma SEI. Eu acho que toda denúncia tem que ser investigada. Até é importante essa investigação para a gente mostrar, muitas vezes não tem nada de errado, mostrar que é inocente e mostrar a prova. Eu acho isso de suma importância. Mas não vir já com uma processante. A gente percebe que é bem uma característica política. Né? Podia pedir uma SEI de investigação, apresentar as defesas, mas não, a gente já quer caçar. E isso, essas cassações uma atrás da outra, está prejudicando diretamente a população. Porque troca secretário, muda tudo, essa insegurança, 12 horas de sessão, e o trabalho feito pelo povo, a situação em Quitapeva, o que está acontecendo em Quitapeva? Quitapeva mesmo, o ônibus que leva as crianças na PAI está superlotado, gente. Está vindo com gente sentada no chão dentro do ônibus, são crianças que precisam de um atendimento especial, a gente está cobrando muito isso, o transporte das crianças na PAI, gente, isso é de suma importância também. E outros pedidos daqui que eu vou colocar, porque a cidade não para, né? A gente não deve parar de trabalhar só para ficar falando de SEI, caçar prefeito, caçar isso, briga política de ambos os lados. Mas a gente tem que continuar trabalhando, ver a parte sensata, né, de tudo isso, e seguir em frente. Sobre a questão comentar também do irmão do prefeito, né, que foi nomeado, também não sou muito a favor de nomear parente, porque, por mais que seja cargo político, pode, na lei, o STF, tá, pode, mas eu também não me sinto muito confortável com esse tipo de nomeação. Mas ele é o prefeito municipal, está arcando com as consequências e a lei permite. Então, quem somos nós aqui para julgar uma atuação dessa? Mas também não me sinto muito confortável com essa nomeação. Agora eu vou falar dos trabalhos, pessoal. Uma parte, vereadora, só um minutinho. Sim, claro. Até para complementar o que Vossa Excelência falou, e falou muito bem, a SEI da nota fria, que era um escândalo, que todos nós sabemos, nós tivemos coerência e abrimos uma SEI. E foi investigada, foi apurada, apuramos inúmeras irregularidades, apresentamos o relatório. E o próprio relatório da SEI, nós não pedimos a cassação do prefeito Cavani. Nós mandamos para o Ministério Público, mandamos para a Polícia Federal, mandamos para a Polícia Civil e apuramos os fatos. Depois entraram com o pedido. Então, isso demonstra que nós fizemos o trabalho da SEI bem feito, e apuramos as irregularidades. E por que não ter entrado com o pedido numa SEI em vez de uma processante? Obrigado pela parte. E até porque, complementando o vereador, que quem apura crime é o juiz. Entendeu? Tem lá a pena, a gente não apura crime. E está lá no decreto, que foi já falado pelo vereador Marinho, nós não temos essa competência. Por isso, nós agimos de acordo com a lei dentro da SEI das notas frias. Agora, não adianta vir tudo correndo tudo, vamos tirar também esse prefeito, daqui a pouco vão tirar, daqui a pouco entra o presidente da Câmara, daí já vem uma SEI tentando tirar o presidente da Câmara, e assim vai. Vai um derrubando o outro, e a população que tem que ser atendida, gente. Tanta coisa em Itapeva precisa ser resolvida. Vai ficando para trás, não é verdade? Então, vamos continuar trabalhando. Né? Eu acho que as eleições estão perto aí. Quem acha que o povo, a voz do povo é a voz de Deus, né? Quem quer ser prefeito, aí vamos trabalhar. Quem quer ser vereador, vamos trabalhar, ter um plano político e fazer o melhor para Itapeva, que eu tenho certeza que a população vai reconhecer o trabalho de cada um. Sobre a licença retroativa da GCM, hoje eu recebi um ofício do Dr. Mário,
ele relatou que vai mandar agora o projeto de lei, até que, enfim, nós estamos desde 2018, nessa luta da licença retroativa. Tem uma parte, eu não entendo muito bem a divisão de vocês, mas acho que tem um pelotão, não sei direito, mas que não recebe essa licença retroativa que todos os servidores têm. Agora eu recebi o processo da cópia ali, depois eu passo para vocês verem. Agora vai chegar essa Casa de Leis, a licença retroativa a todos os GCM. Graças a Deus, aí, mais um ganho para a classe, tá? Uma outra questão também, eu estou pedindo uma casa de apoio para pacientes oncológicos, gente, pacientes que têm câncer. Tem tanta gente de fora que vem em Itapeva, e pessoas também da zona rural que fazem tratamento de câncer. Nós precisamos muito de uma casa de apoio. Talvez até uma parceria com os municípios da região que utilizam a saúde daqui. Nós temos aí uma casa de apoio para as pessoas que fazem hemodiálise, mas não temos uma casa de apoio aí para pessoas que têm câncer. E câncer é uma das doenças que mais mata no mundo. Eu também fiz um requerimento ao prefeito, e requerimento também é fiscalização, gente. Eu não estou entendendo o que está acontecendo em Itapeva, a questão dos matos, gente. A gente manda para a fiscalização e não notifica o proprietário quantos terrenos está com mato alto. Aí eu já tenho caso aí, olha, de vários meses que a gente encaminha para o setor de fiscalização e não vem o retorno, a população reclamando com todo... tendo toda a razão de reclamar. A maioria dos terrenos não são públicos, são privados, mas, infelizmente, a população não está limpando seus próprios terrenos. Então, eu estou pedindo quantas pessoas foram autuadas, quantas que limparam esse terreno em janeiro e fevereiro, para ver se está sendo fiscalizado. Eu sei que tem poucas pessoas no setor de fiscalização, mas nós precisamos de uma ação urgente. Eu queria até passar para o vereador Laércio, rapidinho, Laércio. Eu recebi uma resposta... Deixa eu pegar aqui rapidinho, da saúde. Eu encaminhei uma verba para o programa de valorização e atenção física e mental do servidor público. Fazer alguma coisa na parte da saúde, talvez um exame de sangue, cuidar do nosso servidor público, chamado PROCER, que alguns municípios têm. Daí não foi feito isso. Daí eu reencaminhei essa verba para dar lanche para os pacientes que viajam, que utilizam vans e transporte da saúde, pelo menos um cafezinho, porque a viagem é longa. E veio aqui para mim dizendo que não foi usada no ano que eu encaminhei de 2018, 2018 para ser aplicado em 2019. Como não foi aplicado, esse ano não pode ser feita mais nada. Eu perdi essa emenda. Mas como assim? Eu fico pensando, eu dei o dinheiro caiu na conta da prefeitura, caiu 10 mil. Como assim eu perdi o dinheiro e o prefeito não é responsabilizado pela emenda nossa? A gente caminhou uma emenda impositiva. Você tem alguma parte que pode me responder nessa questão? Com certeza, vereadora. Na verdade, ele é obrigado a cumprir a impositiva. Se ele não cumprir, ele precisa deixar em restos a pagar e empenhado para o ano subsequente. Se no ano subsequente ele não cumprir, é denúncia direto no Ministério Público, no Tribunal de Contas, por responsabilidade fiscal. E ele tem que responder por isso, sim. Tá, porque eu recebi uma resposta da secretária Karen hoje, no qual esclareceu que a emenda impositiva do exercício anterior, que não passou empenhado, não é possível utilizá-lo no exercício seguinte. Isto é, para que seja utilizado, deverá ser programada uma emenda impositiva, que eu tenho que dar outra emenda para 2021. Daí eu fiquei meio assim, perdida nessa questão. Falei, o dinheiro caiu no caixa, está lá, foi feito o quê com esse dinheiro? Então, eu vou estar cobrando também sobre essa emenda impositiva que eu encaminhei aí para a saúde. Gente, obrigada e boa noite a todos. Continuamos em regime tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, vereador Tony de Cofeza. Senhor presidente e demais colegas vereadores, vereadoras Débora, Vanessa e Viliana, familiares da Débora, funcionários, guarda municipal, assessores, visitantes hoje na nossa sessão, internautas, doutora Marina hoje nos acompanhando, né, doutora? Boa noite a todos. Senhor presidente, duas coisinhas a falar. Primeiro, em relação à sessão passada, eu acho que o jogo é esse mesmo, dessa forma que se faz. Alguns se comportando de um jeito, outros de outro. Eu acho normal, a questão do doutor Marcelo foi dito. É claro que a atuação dele na área penal é totalmente diferente. Já tinha vários júris dele, ele realmente é
ele é capacitado, qualificado, ele veio aqui e fez realmente muito bem o seu trabalho. Quer dizer, desviou totalmente o foco, que é a função dele, não tem que falar de se ele fez isso ou fez aquilo, tomou atitude contra os vereadores, ou falou isso, ou desafiou o vereador a um debate, desafiou a não sei o quê, ficou aqui 45 minutos, 50 minutos falando do Luan, que o Luan fez tudo de errado, como se o Luan fosse o prefeito da cidade, e o Calvani o contrário. Está tudo certo, eu acho que é assim mesmo. Calvani também, na ótica dele de caminhar, ele está enfrentando dessa forma, está achando que é assim que tem que ser, o direito dele também. Veio aqui e colocou da forma que ele queria as coisas também, mas, como a gente tem dito sempre, né, não tem como a gente fugir do documento, da prova. Então, quando é um diz que falou isso, aquilo, é uma situação. Então, ali tem algumas situações que realmente, comprovadamente, veio a colocar realmente a mancha na gestão dele como prefeito em relação a esse mau cuidado com o dinheiro público. Então, eu acho que, repito aquilo que eu falei aquele dia, eu acho que as pessoas têm que, quando cometem erros, o erro é humano, de qualquer um, mas ele deve de se posicionar, de reconhecer naquilo que errou. Estão falando de mim um monte de coisas, estão me acusando de um monte de coisas, mas nisso, que eu não tenho débito nenhum, mas nisso eu devo. Qual é a minha conta a pagar sobre esse meu erro cometido? E paga a conta e a vida segue e recomeça, e é assim que, no meu entendimento, que cada um tem que se posicionar e fazer e viver. Mas a gente respeita totalmente. Quanto à questão foi dito aqui a questão desse pedido de cassação e tudo, eu tenho colocado da seguinte forma: nós aqui a Câmara, como que a Câmara tem feito? E bastante vezes, e bem feito, e uma hora de um lado, uma hora de outro, uma hora ação de um grupo, outra hora ação de outra, e é assim mesmo que é o parlamento, e tem que ser assim, a democracia é assim. Mas qualquer denúncia, qualquer fala, qualquer diz-que-diz-que em relação a algum ato ilegal cometido pelo Executivo, o que é dito aqui? Isso cabe uma SEI. Isso cabe uma SEI. Isso cabe uma investigação. Está certo. Se é uma coisa, se é uma situação também de uma investigação que se faça, como foi dito pelos outros vereadores aqui, eu acredito que nem um dos 15 vereadores aqui é contra, nem pode ser, contra qualquer tipo de investigação, de informação, até porque nós somos os olhos do povo dentro dessa casa aqui, em relação a tudo isso. Agora, o que eu acho que está ruim é que ficou na contramão, né? Que daí primeiro caça para depois investigar, para depois analisar, para depois ver, para depois ponderar. Eu acho o rito não tanto democrático e justo, é o contrário. Se quiser, abre uma SEI, pede investigação, lá na frente faz as buscas que tem de informações para compor a SEI, posteriormente faz um relatório final, aí decide-se, pelo pedido do relator, em penalizar ou não o ente público, o político, se faz ou não faz, aí sim, aí encaminha plenário, vota, encaminha uma cópia ao Ministério Público, o Ministério Público também se posiciona se ele vê que tem necessidade de se fazer, e daí entra com uma processante, entra com uma... Eu acho que, com todo respeito a tudo que se faz aqui, como eu sempre tenho dito, mas eu acho que o rito justo, correto de se fazer, é dessa forma. Só tem uma parte, Pedro? Pois não. Parabéns pela explanação. Eu não tive a oportunidade de dizer qual vai ser meu voto. Então, eu quero dizer o seguinte, vereador, eu vou na sua linhagem. Se apresentarem para mim processos de corrupção que eu tenho aqui na minha mão, como eu fui contra esse processo, eu vou ser contra a minha linhagem, eu sou contra a corrupção. Agora, nesse caso aí, tapetão, que chamo. É puxar o tapetão. Obrigado pela parte. Não vou nem nessa linha do tapetão. Eu vou na linha de que talvez seja
foi precipitado o jeito de caminhar e de se fazer isso. Se acha que cabe, o fato do prefeito ter nomeado o irmão para secretário, se o fato do prefeito ter nomeado um funcionário de carreira, conhecido por quase todo mundo aí, competente, até que se prova o contrário, pessoa idônea. E se isso cabe já de momento uma ACEI para analisar, investigar e apurar, está tudo certo. Mas se não cabe ainda uma ACEI, até deveria de fazer o contrário. Como disse aqui o vereador Marinho, até deveria de caber aqui assim, até talvez com uma falha nossa aqui, e como nós temos falado, nós temos a ótica de fazermos críticas, às vezes, a mais até, às vezes, para o Executivo, qualquer um dos vereadores poderia ter feito esse alerta ou essa cobrança para o Executivo. Ô, prefeito, que história é essa de estar nomeando o irmão? Será que pode isso? Pode, está aqui. Então, está registrado, está resolvido. Prefeito, o senhor nomeou uma pessoa aí que ela não pode, ela precisa de nível superior. Ela não tem. O senhor vai exonerar ou o senhor vai querer que nós tomamos as atitudes que tem que tomar? Eu acho, no meu entendimento, como nós temos feito, eu acho que é dessa forma que deve de caminhar com respeito a todos os vereadores, posicionamento e atitude de cada um. Mas eu acho que é dessa forma que a gente consegue punir aqueles que cometem delitos de fato, mas de uma forma, num rito legal e justo para as coisas acontecerem. Esse é meu entendimento, essa é a minha ótica de se fazer as coisas. Então, agora, no atropelo, aí causa realmente todo esse murmúrio de que quer ganhar no tapetão, que quer ganhar o poder de qualquer jeito, que quer não sei o quê, e às vezes a intenção não é essa. Às vezes a intenção é de cumprir com o seu papel realmente. Mas causa por todo o momento que nós estamos vivendo, pelo clamor de tantas coisas, se fala em corrupção, se fala em tanta coisa ruim, quem sabe se essa atitude impensada venha recair sobre esse mau pensamento de achar que esse tipo de coisa, esse tipo de ação tem por trás um interesse totalmente maldoso de querer tomar o poder no grito e de uma forma totalmente injusta e ilegal. São minhas colocações. Só uma parte, vereador. Pois não. Tenho visto alguns vereadores falar, não, se for ser eu concordo, se for ser eu concordo. Eu sou favorável para que tenha sim uma investigação, até para que a gente tenha uma resposta para o denunciante aqui. Se algum vereador falar, não, eu abro amanhã, estou assinando, está aqui o papel, eu voto contra a hora, a gente assina a ceia amanhã. Agora, se ninguém for fazer, aí eu voto favorável pela investigação hoje, entendeu? A não ser que algum vereador fale assim, não, eu assumo o papel, amanhã eu assino. Tony, eu Só pra assumo deixar o papel, claro. amanhã eu assino. Eu problema. passo a pegar Então, a assinatura dos demais, se querem uma SEI. A vereadora falou que perfeito. tem mais denúncias também. Acho que denúncias tem que apurar. Não importa quem bate em Chico, como que é Chico? Qual que bate em Chico, bate em E Francisco. tem aquele ditado, Beleza. a gente tem que zelar pela moralidade. Querem investigar? Fique à vontade. Sem problema, eu posso apresentar, ou se outra pessoa... Só para deixar claro também, porque a gente fala, eu concordo, mas ninguém apresenta, aí passa o processo. Então, vamos fazer assim, já que tem um compromisso, assina amanhã. Se vocês quiserem, eu posso apresentar sem medo, sem receio nenhum. Acho que investigação é saudável, mas não atropelando do jeito que está sendo essa agora. Obrigada. Pode contar com a minha assinatura também. Também a minha, Tony. Eu sou a favor da SEI, daí vamos investigar esse caso aí, e vamos investigar as versões passadas, de que tinha secretário, sobrinho, secretário, primo, irmão, pai, filho. Então, se é ruim nessa, tem que ser ruim. Se tem... Sou a favor de uma SEI, viu, Tony? Vamos investigar todos esses casos que teve aí de nomeação ilegal, em todas as administrações. Exatamente. Então, para deixar claro junto à população, de que a gente aqui nós não temos interesse nenhum de defendermos e protegermos esse ou aquele. Nós temos interesse, com certeza, e deve ser assim, espero que assim seja, de todos os vereadores, de defender o interesse da cidade e o bem comum da comunidade. Então, quanto à questão da ceia, a Débora já se manifestou, eu acho que, dessa forma, se há um entendimento, uma aceitação de todos os vereadores, então, eu já peço o voto contrário a esse pedido de hoje. Muito obrigado. Continuamos em regime tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, vereador Edivaldo Negão.
Boa noite, senhor presidente, membro da mesa, vereador, vereadoras, público presente. Com todo o respeito que eu tenho pelo doutor, eu conversei com ele ali fora, lá, e eu também sou contrário, né, a abrir aí essa processante. E aí surgiu essa discussão, né, saudável aqui no plenário, e se for para abrir uma SEI, estamos juntos. Né, a gente assina, tranquilo. Né? A gente não pode querer omitir certas coisas aí. Eu acho que direito é para todos. Né? Então, se for criado o ACEI, pode contar com a minha assinatura e vamos investigar sim. O nosso trabalho é esse, é fiscalizar, investigar e ir na linha reta. Né? E quero dizer também alguns trabalhos que estão sendo feitos ali na zona rural. A estrada ali da Barroca Funda, foi feita a manutenção. Parabenizo aí o Leitão. Tem também uma ponte, a pedido do pessoal lá da Lagoa Grande, que já vai ser feito também. Então, os trabalhos estão caminhando. Né? E a gente tem rodado aí a zona rural, a gente sabe que tem muita coisa para fazer. Né? Até eu posso dizer aqui, coisa que eu vinha pedindo aí há 3 anos, e em questão aí de 2 meses e meio aí foi realizado ali na zona rural. Então fica aqui essas minhas palavras, uma boa noite e o trabalho continua. Continuamos em regime tema livre, a palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Ninguém mais com a palavra, vereador Tião do Táxi. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público presente. Estamos diante de mais um embate político do que uma ação determinada para poder fazer uma gestão boa, uma gestão traçada em critérios que leve o bem à população de Itapeva. Estamos diante de um cenário que não me agrada em nenhum momento. É um conflito político. 2 ou 3 partidos disputando qual será que vai sair melhor na vida política no dia 4 de outubro. É lamentável. Eu confesso que é lamentável. Lamentável mesmo. Quando se faz uma trajetória para poder elevar algo que traga benefício, que traga tranquilidade, que traga determinação, a gente encontra aqui um processo político mais viável para a gente observar. Existem irregularidades, como disse o vereador Marinho, quando citou o secretário sem a formação adequada, foi informado pelo próprio, existiu. Mas da mesma maneira eu volto a defender o que eu já defendi aqui, em embate, em debate, com vereadores, o qual, quando eu chego a esse ponto de ter embate aqui, eu fico muito triste, porque
A minha vida não é feita de embate, ela é feita de diálogo e de trabalho e de determinação. Então, mas a vida pública, o cargo de vereador, às vezes, a gente é obrigado a entrar em embate aqui, porque são critérios determinados pela política, pela democracia, pelo direito de defesa, pelo direito de se expressar. Aqui mesmo, eu gosto de falar e gosto de sustentar. Eu já defendi diretores aqui, de cargos, que vieram sem nível superior, e com muita tranquilidade eu defendi, pelo conhecimento, pela competência, pela determinação, que aqueles funcionários do quadro efetivo demonstrou para mim, e hoje vem demonstrando, até agora, o seu trabalho junto à Secretaria de Transporte. Isso é lamentável, remexer passado, remexer acontecimentos. Eu não vejo avanço nenhum na administração pública dessa maneira. Eu prefiro um enorme diálogo, mas já que aconteceu, já que a situação hoje está sendo desenrolada de uma maneira diferente, além do que eu vi aqui, que está para acontecer, pode acontecer ou não acontecer. Existem outras propostas de iniciar pelo processo legal. Vamos ouvir os pares. Cada voto, cada um tem a sua responsabilidade. Cada um é responsável pelo seu voto e vai responder por ele, politicamente, administrativamente, na avaliação desse plenário, da população que está do outro lado, que dia 4 de outubro irá decidir, e peço a Deus que ponha muita luz nesse município e nesses vereadores que irão disputar essa eleição, que possa permanecer aqui aquele que mostrou trabalho, determinação, fez por merecer estar esses 4 anos aqui e continuar. Muito obrigado. Continuamos em regime tema livre. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Peço ao vice-presidente que assuma a mesa dos trabalhos. Com a palavra o vereador Osiel Pires. Boa noite, senhor presidente, demais componentes da mesa, vereadores, vereadoras, público e imprensa aqui presente. O Laércio foi muito feliz na sua fala quando ele falou em abrir a ceia. Eu acho que esse é o caminho, apesar de que essa CPI não quer dizer que vai caçar o prefeito, como foi dito, né? Sim, é um processo de investigação e no final será votado esse processo se caça ou não. E hoje seria, no caso, o afastamento, que também dependeria dos 2/3 para que isso acontecesse. Mas eu acho que é feliz a fala do vereador Laércio, e concordo com a casa também de que seja aberto primeiro uma ceia investigativa e, posteriormente, se achar irregularidades, que assim sejam feitas. Quando se fala que o denunciante era um ex-servidor, fica muito claro que quem denunciou o Cavani também na CPI ganharam cargos da prefeitura. Então, não muda a situação. Até mesmo o prefeito eleito, quando assumiu, aliás, o vice, 2 dias depois ele estava procurando vereadores e falando que ele iria abrir uma CPI, que era a única forma dele se manter no governo. Então, assim, isso é bom que fique claro para todos, que isso não é um jogo um contra o outro, mas, enfim. E a questão do nepotismo também é perdoável, até porque o nosso prefeito não tem condições de administrar nada. Muito obrigado. Palavra ao presidente. Continuamos em regime de tema livre.
Ninguém mais querendo fazer uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Para a leitura da senhora secretária. Senhor secretário, a moção 4/2020. Moção 4/2020, vereador Marinho Nishiyama. Moção de apelo ao senhor João Dória, digníssimo governador do Estado de São Paulo, senhor Cauê Matriz, digníssimo presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, senhor Sandro Roberto Valentim, digníssimo reitor da Universidade Júlio de Mesquita Filho, Unesp, para que envidem esforços para ampliar os cursos do campus da Unesp de Itapeva. Está em discussão única. Com a palavra, vereador Marinho. Boa noite a todos novamente. Há aproximadamente 18 anos, a Unesp de Itapeva, a Unesp instalou um campus em Itapeva. A princípio, era apenas o curso de Engenharia Industrial Madeireira. Ficou 15 anos, apenas um curso. 14 ou 15 anos, desculpa, não sei dizer bem ao certo. Posteriormente, teve a abertura do curso de Engenharia de Produção. Desde então, não veio mais nenhum curso para complementar o campus, para ampliar o campus da Unesp. A Unesp, ela tem uma filosofia muito interessante, que é a descentralização do ensino superior gratuito. Por isso, existe mais de 20 campos espalhados por todo o estado de São Paulo. Se eu não me engano, também 23 campos. No ano passado, quase perdemos o campus da Unesp aqui de Itapeva para Botucatu. Foi por pouco. Tivemos que correr atrás, ir para São Paulo, buscar auxílio de deputado. Na época, o governo municipal auxiliou também, me lembro muito bem. Não conseguiram transferir o campus para Botucatu. Posteriormente, quiseram transferir apenas um curso, o curso de Engenharia Industrial Madeireira, com a alegação de que estava com pouca procura, poucos inscritos para fazer o vestibular e alto índice de evasão. Infelizmente, é verdade. Infelizmente, tem baixa procura, alto índice de evasão, mas precisamos divulgar mais o curso. Precisamos divulgar mais o campus da Unesp Itapeva para fortalecê-lo, para manter o campus e os cursos. Itapeva tem um grande potencial. É a sede da 16ª Região Administrativa. Precisamos, de alguma maneira, ampliar os cursos oferecidos. 2 cursos é um número insuficiente. Devemos buscar outras áreas de conhecimento, não só exatas, mas humanas, biológicas também. Só fortalecendo, ampliando o campus da Unesp aqui de Itapeva é que vamos conseguir mantê-la aqui. Então, peço aos senhores para que votem favorável e também que assinem a moção. Conseguiu o número já para poder apresentar, é necessário 2/3 dos vereadores. A última vez que eu vi estava com 7 assinaturas, mas está disponível para todos assinar. Gostaria que todos pudessem assinar para poder fortalecer o pedido. Então, são essas minhas considerações. Obrigado, boa noite. Continuamos em discussão única. Com a palavra, o vereador Rodrigo Tassinari. Novamente, boa noite a todos. Parabenizar o vereador Marinho pela iniciativa. Eu também gostaria de fazer algumas considerações referente à Unesp. Até, não sei se o vereador conhece, mas nós temos uma comissão nessa casa exclusiva para a Unesp, quando eles tiveram aqui os alunos, os professores, a questão exatamente do fechamento. Porque, a meu ver, eu acho que muitas pessoas compartilham disso, que a Unesp é um patrimônio, não é de Itapeva, é da região.
A Unesp colocou Itapeva no mapa educacional das grandes universidades, é uma universidade pública na cidade de Itapeva. E se nós nos remetermos ao passado, o esforço que foi feito para que essa universidade viesse para cá, né, foram prefeitos de toda a região. Na época, salvo engano, a senhora Terezinha era deputada, né, foi um trabalho, essa Câmara trabalhou arduamente, o Tony era vereador, a Áurea, com certeza o Margarido também era, Tião também. Então vocês participaram desse momento histórico que foi a criação. Itapeva se virou, aquele prédio era doado ao DR, né? A cidade providenciou outra sede para o DR, e ali foi instalada a Unesp. Posteriormente, a Unesp queria construir um novo prédio, tinha recursos para isso, para construir um novo prédio ali. No entanto, sem ter a titularidade da área, porque à época a prefeitura havia doado essa área para o DR, né? Foi através de um projeto de lei do então deputado Dr. Ulisses, que o Estado passou a titularidade da área, o DR passou a área para a Unesp, e ali foi construído um novo prédio. Está lá o prédio hoje com recursos próprios da Unesp, né? Então, é um patrimônio, realmente, Marinho tem muita razão nesse sentido de que... Foi não? Marinho tem muita razão no que ele fala, a gente tem que aumentar a oferta de cursos aqui. A Itapeva tem potencial para ter um curso na área de humanas e biológicas também. Então, voto favorável, Marinho, parabéns pela moção, obrigado. Continuamos em discussão. Estou em sessão, aguardo um minuto. Continuamos em discussão única. Em votação, vereador Edivaldo Negão. Vereador Edivaldo Negão. Em votação única, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Moção aprovada. Para a leitura da senhora secretária, requerimento 122/2020. Requerimento 122/2020, vereadora Vanessa Guari. Requer a Sabesp, Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, que informe a possibilidade de reativar os postos artesianos dos bairros dos Nunes e Cercadinho, Distrito Guarizinho. Está em discussão única. Em votação única. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se levantem. Requerimento aprovado. Para a leitura do senhor secretário, a denúncia apresentada por Milton Vieira de Oliveira Júnior em face ao prefeito Dr. Mário Tassinari, nos termos do Decreto-Lei 201/67. Pela ordem, senhor presidente, eu pude observar a presença de um oficial de justiça. Tenho certeza absoluta que se refere à denúncia apresentada. Então, gostaria de ver com Vossa Excelência a possibilidade do senhor receber e fazer a leitura, porque está provavelmente atrelado a essa situação e isso pode ajudar na votação. Vereador, nós vamos manter a sessão. Assim que eu terminar, eu vou atender a oficial de justiça. Ela vai ser atendida. Com a leitura, senhor secretário. Milton Vieira de Oliveira Questão de Júnior. ordem, senhor presidente. Essa colocação que o vereador Marinho colocou é com relação à votação, senhor presidente. Então, como tem um oficial de justiça aqui, e mediante a oficial de justiça, eu gostaria que fazer Vossa Excelência, pelo menos... Eu vou atendê-la, vereador. Eu só estou pedindo para que mantenha a leitura, enquanto isso eu vou atender. Por favor, continue a leitura, secretário. Milton Vieira de Oliveira Júnior, brasileiro, casado, advogado, devidamente inscrito na OB, número 355.997, portador do RG número 27.110.465, XCPF 167.510.53835, residente domiciliado na Rua Coronel Queiroz, número 213, Centro, CEP 18.400.465, cidade de Itapeva, São Paulo, vem respeitosamente perante Vossa Excelência apresentar a presente denúncia em desfavor do excelentíssimo senhor prefeito municipal, Dr. Mário Tassinari,
com base na Constituição Federal e Lei 1079/1950, seguindo o rito estabelecido pelo Decreto-Lei 201/67, consoante razões de ordens fáticas e legais que passa a expor. Da admissibilidade da denúncia, artigo 5º do Decreto-Lei 201/67, estabelece que, artigo 5º, o processo de cassação do mandato do prefeito pela Câmara por infrações definidas no artigo anterior obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo. A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor com a exposição dos fatos e a indicação de duas das provas. Se o denunciante for vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. Se o denunciante for o presidente da Câmara, passará a presidência ao substituto legal para os atos do processo e só votará, se necessário, para completar o quórum de julgamento. Será convocado o suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a comissão processante. Assim, qualquer cidadão poderá efetuar a denúncia em face do prefeito municipal perante a Câmara de Vereadores, para que esta analise a admissibilidade da acusação e, posteriormente, a instauração do processo. Na admissibilidade da denúncia, a Câmara de Vereadores verificará a consistência das acusações, se os fatos e as provas dão sustentabilidade, se os fundamentos são plausíveis ou ainda se a notícia do fato denunciado tem razoável procedência. Dos fatos, da falta de especificação para nomeação ao cargo do secretário municipal. A presente petição tem por desiderato levar ao conhecimento de Vossa Excelência questões irregulares que vêm ocorrendo na Prefeitura Municipal de Itapeva no âmbito da Secretaria Municipal da Defesa Social. Em aligeirada síntese, no dia 19 de dezembro de 2019, foi publicado no Diário Oficial Eletrônico do município de Itapeva, edição número 1338, página 6, ao decreto número 10.895, de 11 de dezembro de 2019, documento 1. A nomeação para exercício de carga em comissão de livre provimento e exoneração de secretário municipal de Defesa Social, o senhor José Carlos dos Santos. Entretanto, o plecário, senhor promotor de justiça, a Lei Municipal número 2.748/2008, que dispõe sobre a reforma administrativa da Secretaria Municipal de Defesa Social, preconiza que, para a ocupação do cargo de secretário municipal de Defesa Social, se faz necessário a seguinte especificação: escolaridade em nível superior, conforme prevê o parágrafo único, artigo 3º da Lei Municipal número 2.748/2008, se não vejamos. São atribuições do secretário municipal de Defesa Social. Para a ocupação, parágrafo único, para a ocupação do cargo que se refere ao caput desse artigo, são necessárias as seguintes especificações: escolaridade de nível superior. Dessa forma, para observância da legislação vigente, o senhor prefeito municipal de Itapeva nomeia o servidor senhor José Carlos Santos para o cargo de secretário de Defesa Social, sendo-se disso que ele não possui escolaridade de nível superior, logo contrariando a disposição do diploma municipal, incorrendo em infração prevista no Decreto-Lei da Presidência da República número 201, de 27 de fevereiro de 1967. Vejamos. Artigo 4º. São infrações político-administrativas dos prefeitos municipais sujeitas a julgamento pela Câmara dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato, praticar contra a expressa disposição de lei ato de sua competência ou omitir-se na sua prática. Diante do relatado, todos os atos realizados pelo então secretário da Defesa Social no exercício da função pública estão eivados de vício, como os de invalidade e nulidade. Ressalta o douto jurista Marcos Vinícius Bittencourt que um ato administrativo é um ato jurídico, pois o autor tem que estar revestido de total competência jurídica para produzi-lo de antemão pelo artigo 37 da Constituição Federal. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também ao seguinte, redação dada pela Emenda Constitucional número 19 de 1998. José Cretela Júnior define o ato administrativo como uma manifestação de vontade do Estado por seus representantes no exercício regular de suas funções ou extinguir situações jurídicas subjetivas em matéria administrativa. Apostila de noções de direito administrativo. Conforme a doutrina de Eli Lopes Meireles, o ato administrativo exige 5 requisitos, que são a competência, da finalidade, da forma, do motivo e do objeto, esses classificados como discricionários. Vamos privilegiar a competência. Nesse breve recorte, enfatizando sua relevância à luz da doutrina do direito administrativo, mostrando outro sim, a falta dela como prevalência para as nulidades e outras invalidações dos atos administrativos.
É a competência um dos requisitos do ato administrativo que, seguido da finalidade, da forma, do motivo e do objeto, torna o ato administrativo perfeito, em consonância com a ordem jurídica que o torna válido. Entende-se por competência administrativa o poder atribuído ao agente da administração para o desempenho específico de suas funções. A competência resulta da lei e por ela é delimitada. Todo ato emanado do agente competente e realizado além do limite de que dispõe a autoridade incumbida de sua prática é inválido por lhe faltar um elemento básico de sua perfeição, qual seja o poder jurídico para manifestar a vontade da administração. APUD Fábio Brit Meirelles, 2016, página 651. O agente público dispõe dessa competência e dela faz uso. E por conta disso, os atos administrativos são objetos de reapreciação pelo Poder Judiciário quando arguido para tal. Consigne-se que o administrador não agirá sem o amparo da lei, sob pena daquele instrumento não surtir nenhum efeito legal. Alega Fábio Brist que essa competência, dentro da legalidade, pode ser evocada ou delegada, dentro de situações permitidas por normas regulamentadoras da administração. Sem que haja lei para assim proceder, o administrador não pode, a seu bel prazer, dispor desta conforme seu interesse. Eli Lopes Meirelles, Celso Antônio Bandeira de Mello são os autores mais consultados no assunto, mesmo que num ponto ou no outro discordem entre si quanto à teoria dos atos administrativos. São, porém, unânimes quanto à exigência e à soberania da competência. Tanto que o auto-executoriedade aparece já de imediato quando dá outorga legal ao agente público, posto que implícita está na própria lei que conferiu competência à administração para fazê-lo, pois a competência é um dever, poder, e ao outorgar o dever de executar a lei, outorgou ao o poder para fazê-lo, seja ele implícito ou explícito. Administrativista apreciado, Celso Bandeira de Mello nomina a competência como pressuposto da validade assim observada. É o dever poder atribuído por lei a alguém para exercer atos de função administrativa. O ato administrativo deve ser editado por quem tem a competência. O Estado, através do poder de auto-organização, estabeleceu dentro de sua estrutura várias áreas de atuação. Assim, para que o ato administrativo seja editado pela pessoa competente, precisa atender 3 perspectivas, senão será inválido. Ser praticado pela pessoa jurídica competente, que o órgão que pratique o ato dentro da pessoa jurídica também seja competente, que a pessoa física dentro do órgão tenha competência para praticar o ato. A competência como requisito, elemento ou pressuposto conforme o teórico, respalda e impõe dentro do contexto o ato administrativo, que o agente público haja aos seus administrados como tal foi investido. Decorre do vício ou defeito deste o mais patente princípio de nulidade do ato administrativo, como bem enfatizado o doutrinador. O ato praticado por agente incompetente é inválido por lhe faltar um elemento básico de sua perfeição, qual seja o poder jurídico para manifestar a vontade da administração. Diante de tais assertivos, é de máxima legalidade que o referido secretário seja imediatamente desligado de suas funções por falta de especificação para abarcá-lo, sendo seus atos decretados nulos, salvo em caso de convalidação executado por substituto com competência para fazê-lo, para que a legalidade apontada não cause prejuízo aos munícipes de atos já praticados. 2. Da prática do nepotismo. Segundo consta do Diário Oficial do Município, datado 29 de novembro de 2019, o senhor prefeito municipal nomeou para o cargo em comissão de livre provimento e exoneração de secretário municipal de Administração e Recursos Humanos sob a orientação da Secretaria Municipal de Secretaria de Administração e Recursos Humanos, seu irmão, conforme publicação. Decreto 10.841, de 29 de novembro de 2019, dispõe sobre nomeação para exercício de cargo em comissão de livre provimento e exoneração de secretário municipal de Administração e Recursos Humanos, sobre a orientação da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos do senhor Luiz Fernando Tassinari, produzindo seus efeitos a partir de 29 de novembro de 2019. Uma administração pública proba e responsável, além de dever dos gestores públicos, afigura-se como direito fundamental dos administrados, razão pela qual a observância das normas jurídicas e a incessante busca pela concreção do princípio do interesse público devem pautar qualquer atuação que se diga pública. De acordo com o magistério de Hans Rolf, Otto Bischoff e Rolf Stauber, referido princípio é princípio estrutural, não escrito de toda forma de manifestação da administração.
Por isso, a atuação do interesse público faz parte dos elementos conceituais e funcionais mais marcantes da administração pública e constitui o fundamento de execução administrativa. Trata-se, em verdade, de instrumento de preservação da noção originária da República, no sentido que o Estado e quem o representa têm a missão primeira de servir a coletividade, partindo-se, inclusive, da premissa aristotélica de que o interesse público representa algo maior do que a simples soma de interesses individuais. Rechaça-se com isso pensamento ainda muito arraigado em setores da administração pública, de que os administradores têm a liberdade de se apropriar, usar e dilapidar a res pública. A subversão da ideia de primazia do interesse público no plano político-administrativo associa-se à noção de corrupção, notadamente quando o interesse da coletividade é preterido em prol de valores menos nobres, como favoritismos pessoais e desvios de finalidade. De fato, denominam-se genericamente por corrupção atos que consubstanciem a preterição do interesse público em prol do interesse privado. De acordo com a clássica definição de Bobbio, Matteucci e Pasquino, a corrupção constituiria uma forma particular de exercer influência ilícita, ilegal e legítima sobre os negócios públicos para proveito próprio à lei, podendo-se dar de 3 diferentes formas: o suborno, uso ou retribuição ilícita para a realização ou omissão de ato de ofício, o nepotismo, concessão de emprego ou favor por vínculo familiar ou por amizade, em detrimento do mérito, e o peculato, desvio ou apropriação da coisa pública para proveito ilegal, próprio ou de terceiros. Nesse contexto, a nomeação para o exercício de cargos públicos, enquanto atividade que idealmente deve ser orientada pela busca do melhor interesse público, ganha relevo. Assim, a atividade administrativa de designação de agentes públicos deve sofrer imediato influxo do exame de juridicidade, observância das normas e princípios constitucionais e legais, com vistas a preservar a atuação pública voltada a seus reais objetivos. Com efeito, a observação dos princípios da moralidade, impessoalidade, isonomia e eficiência, devidamente estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no recrutamento de servidores públicos, afigura-se como norma congente ao administrador, não lhe sendo permitido a sua desconsideração ou desrespeito. Isso porque a vontade estatal é, em última análise, exprimida pelos agentes que compõem os quadros da administração pública, de tal sorte que, havendo vício ou dúvida acerca da idoneidade para provimento do cargo e exercício da função, comprometida resta a atuação em prol do interesse coletivo. Destarte a proibição ao nepotismo por violação aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, fundamentos básicos da administração pública, esculpidos no artigo 37, caput da Constituição Federal. Apresenta-se como mais um elemento a garantir a todos o direito a uma administração isenta, técnica e eficiente, e principalmente voltada ao interesse público. A matéria já pacificada nos tribunais brasileiros, notadamente no Supremo Tribunal Federal, fora especialmente tratada na ação direta de constitucionalidade número 12, na súmula vinculante número 13, de seguinte teor: a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral ou por afinidade até terceiro grau, inclusive de autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento para o exercício de cargo em comissão ou de confiança, ou ainda de função gratificada na administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendendo o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Com relação à prática de nepotismo, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça indica uma unânime interpretação de que se trata de grave ofensa ao artigo 37, configurando o ato de improbidade administrativa. Não há dúvidas, portanto, acerca do rechaço constitucional à prática de atos dotados de intensa carga de pessoalidade, como a nomeação de parentes, de autoridades para o exercício de cargos em comissão. Trata-se a prática de nepotismo, sem dúvida, de ato contrário aos comandos constitucionais. Não bastasse a clareza da disciplina constitucional suficiente em si para demonstrar os vícios do ato impugnado. O ordenamento infraconstitucional brasileiro também não tolera os arranjos espúrios e deletérios decorrentes do nepotismo. Com efeito, a Lei da Improbidade Administrativa, Lei Federal 8.429 de 1993, estatui como improbidade administrativa em seu artigo 11 qualquer ato que atenta
contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres da honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições. Como exaustivamente demonstradas as indicações fundadas em sentimentos estritamente pessoais, afrontam sobremaneira os princípios veiculados na Carta Magna e na Lei 8.429 de 1993. Neste aspecto, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a prática de nepotismo amolda-se aos atos de improbidade censurados pelo artigo 11 da Lei 8.429 de 1992, pois vai de encontro aos princípios de moralidade administrativa e da legalidade. As Cortes Superiores Brasileiras, STJ e STF, possuem entendimento uníssono, no sentido de que a ocorrência de nepotismo configura grave ofensa ao artigo 37 da Constituição Federal, configurando o ato de improbidade administrativa, o que, obviamente, remete ao enquadramento no artigo 11 da Lei 8.429 de 1992. Vejamos alguns julgados. Mandado de segurança, nepotismo, cargo em comissão, impossibilidade e princípio da moralidade administrativa. Servidora pública da Secretaria de Educação nomeada para o cargo em comissão no Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, à época em que o vice-presidente do tribunal era parente seu. Impossibilidade. A proibição do preenchimento de cargos em comissão por cônjuge de parentes de servidores públicos é medida de que homenageia e concretiza o princípio da moralidade administrativa, o qual deve nortear toda a administração pública em qualquer esfera do poder. Mandado de segurança denegado. A prática do nepotismo encerra grave ofensa a princípio da administração pública e, nessa medida, configura ato de improbidade administrativa nos moldes preconizados pelo artigo 11 da Lei 8.429 de 1992. De plano, rechaça-se qualquer argumento no sentido de que o servidor questionado possa vir a trabalhar com zelo, dedicação e eficiência, pois não está aqui em discussão essa questão, mas sim a relação de nepotismo existente. Nesse sentido, é o voto da ministra do Superior Tribunal de Justiça, Liana Calmon, nos autos 1029-926 SC. Com a devida vênia dos julgadores da Corte, a qual não se sustenta o lastro fático-jurídico desenvolvido no acórdão recorrido, que tenta explicar a lisura e a legitimidade da contratação de parente para o cargo comissionado de assessoria direta do próprio agente público responsável pela contratação, com a afirmação de que os serviços foram prestados com dedicação e eficiência. Destaco que o Supremo Tribunal, por ocasião do julgamento da ação declaratória de constitucionalidade número 12 do Distrito Federal, ajuizada em defesa da Resolução 7/2005 do Conselho Nacional de Justiça, se pronunciou expressamente no sentido que o nepotismo afronta a moralidade e a impessoalidade da administração pública. A título exemplificativo, coleciona o dispositivo da referida resolução que dispõe sobre várias formas de consumação de nepotismo. Artigo 2º, constitui práticas de nepotismo, dentre outras, o exercício de cargo de provimento em comissão ou de função gratificada no âmbito da jurisdição de cada tribunal ou juízo por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral ou por afinidade até terceiro grau, inclusive dos respectivos membros ou juízes vinculados. 2. O exercício em tribunais ou juízes diversos de cargos de provimento em comissão ou de funções gratificadas por cônjuges, companheiros ou parentes de linha reta colateral ou por afinidade, até terceiro grau, inclusive de 2 ou mais magistrados ou de servidores investidos em cargos de direção ou de assessoramento, em circunstâncias que caracterizem ajuste para burlar a regra do inciso anterior mediante reciprocidade nas nomeações ou designações. O exercício de cargo de provimento em comissão ou de função gratificada no âmbito da jurisdição de cada tribunal ou juízo por cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral ou por afinidade até terceiro grau, inclusive de qualquer servidor investido em cargo de direção ou de assessoramento. 4. A servidor investido de cargo de direção ou de assessoramento. 4. A contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária excepcional interesse público de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral ou por afinidade até terceiro grau, inclusive dos respectivos membros ou juízes vinculados, bem como de qualquer servidor investido de cargo de direção ou de assessoramento. 5. A contratação em casos excepcionais de dispensa e inexigibilidade de licitação de pessoa jurídica da qual sejam sócios
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive dos respectivos membros ou juízes vinculados ou servidor investido em cargo de direção ou assessoramento. Naquela oportunidade, o ministro Eros Grau, seguindo o voto do relator ministro Carlos Brito, afirmou: o rompimento das relações de trabalho denominado pelos cargos de confiança do Poder Judiciário, dentro das regras estabelecidas na resolução do CNJ, atenderá a imposições da moralidade e da impessoalidade administrativas. Cito a emenda do mencionado julgado: a ação declaratória de constitucionalidade ajuizada em prol da resolução 7 do Conselho Nacional de Justiça, medida cautelar. Patente a legitimidade da Associação de Magistrados do Brasil, AMB, para propor ação declaratória de constitucionalidade, primeiro, por se tratar de entidade de classe de âmbito nacional. Segundo, porque evidenciado o estreito vínculo objetivo entre as finalidades institucionais da proponente e o conteúdo do ato normativo por ela defendido. A ação declaratória não merece conhecimento quanto ao artigo 3º da resolução, porquanto em 6 de dezembro de 2005, o Conselho Nacional de Justiça ditou a resolução 9 de 2005, alterando substancialmente a de número 7 de 2005. A resolução 7 de 2005 da CNJ reveste-se dos atributos de generalidade. Os dispositivos dela constantes vinculam normas proibitivas de ações administrativas de logo padronizadas. Impessoalidade, ausência de indicação nominal ou patronímica de quem quer que seja. E a abstratividade, trata-se de um modelo normativo com âmbito temporal de vigência em aberto, pois claramente vocacionado para renovar de forma contínua o liame que pretende suas hipóteses de incidência aos respectivos mandamentos. A resolução 7 de 2005 se dota ainda de caráter normativo primário, dando que arranca diretamente do parágrafo 4º do artigo 103b da Carta Cidadã e tem como finalidade derrubar aos próprios conteúdos lógicos dos princípios constitucionais descentrada a regência de toda a atividade administrativa do Estado, especialmente o da impessoalidade, o da eficiência, o da igualdade e da moralidade. O ato normativo que se faz objeto dessa ação declaratória densifica apropriadamente os 4 citados princípios do artigo 37 da Constituição Federal, razão porque não há antinomia de conteúdos na comparação dos comandos que se veiculam pelos 2 modelos normativos, o constitucional e o infraconstitucional. Logo, o Conselho Nacional de Justiça fez adequado uso da competência que lhe conferiu a Carta de outubro, após a emenda 45 de 2004. No outro giro, os condicionamentos impostos pela resolução em foco não atentam contra a liberdade de nomeação e exoneração de cargos em comissão e funções de confiança. Isso porque a interpretação dos mencionados incisos não pode desapegar dos princípios que se veiculam pelo caput do mesmo artigo 37, donde o juízo de que as restrições constantes do ato normativo do CNJ são, no rigor dos termos, as mesmas restrições já impostas pela Constituição de 1988, dedutível dos republicanos princípios da impessoalidade, da eficiência, da igualdade e da moralidade. É dizer que o que já era constitucional proibido permanece, com essa tipificação, porém, agora mais expletivamente positivada. Como se trata, então, de discriminar o Poder Judiciário perante os outros 2 poderes orgânicos do Estado, sob a equivocada proposição de que o Poder Executivo e o Poder Legislativo estariam inteiramente libertos de peias jurídicas para prover seus cargos em comissão e funções de confiança naquelas situações em que os respectivos ocupantes não hajam ingressado na atividade estatal por meio de concurso público. O modelo normativo em exame não é suscetível de ofender a pureza do princípio da separação dos poderes, e até mesmo do princípio federativo. Primeiro, pela consideração de que o CNJ não é órgão estranho ao Poder Judiciário, artigo 92 da Constituição Federal, e não está a submeter-se esse poder à autoridade de nenhum dos outros 2. Segundo, porque ele, Poder Judiciário, tem uma singular compostura de âmbito nacional, perfeitamente compatibilizada com o caráter estadualizado de uma parte dele. Ademais, o artigo 125 da Lei Magna defere aos Estados a competência de organizar a sua própria justiça, mas não é menos certo que esse mesmo artigo 125 caput junge, que palavra diferente, essa organização aos princípios estabelecidos por ela, a Carta Maior, nele incluídos os constantes do artigo 37 caput, cabeça. Medida liminar deferida para com efeito vinculante, a emprestar interpretação conforme para incluir o termo chefia, no inciso 2, 3, 4 e 5 do artigo 2º do ato normativo em foco. Suspender até o exame do mérito desta ADC o julgamento dos processos que tenham por objeto questionar a
constitucionalidade da Resolução 7/2005 do Conselho Nacional de Justiça. Obstar que juízes de tribunais venham a proferir decisões que impeçam ou afastem a aplicabilidade da mesma Resolução 7/2005 da CNJ e D. Suspenderam com eficácia e extunc os efetivos daquela decisão que já proferida e determinaram o afastamento da sobredita aplicação. O fato de ser a Resolução 7/2005 CNJ restringir-se objetivamente ao âmbito do Poder Judiciário não impede e nem deveria que toda a administração pública respeite os mesmos princípios constitucionais norteadores, moralidade e impessoalidade da formulação desse ato normativo. Concluo, assim, que a prática de nepotismo encerra a grave ofensa aos princípios da administração pública e nessa medida configura ato de improbidade administrativa nos moldes preconizados pelo artigo 11 da Lei 8.429 de 1992. Com essas considerações, dou provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença de primeiro grau que condenou os réus na prática de improbidade administrativa. É o voto. Destarte em vista da manifesta configuração de nepotismo por ocasião da nomeação do servidor senhor Luiz Fernando Tassinari por meio do decreto número 10.841, de 29 de novembro de 2019, para o cargo em comissão de livre provimento e exoneração de secretário municipal de Administração e Recursos Humanos, sobre a orientação da Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos, pugna, desde já, que seja determinado o imediato afastamento desse servidor desse cargo. Portanto, senhor presidente da Câmara de Vereadores, não restam dúvidas quanto à comprovação dessas ilegalidades praticadas pelo denunciado, sendo que este ilibado parlamento certamente não será conivente com condutas ilícitas. Pedidos. Pelo exposto, requer a Vossa Excelência o recebimento e processamento da presente denúncia, com base na Constituição Federal e Lei 1079 de 1950, seguindo o rito estabelecido pelo Decreto-Lei 201/67. Após a manifestação da Procuradoria, seja a denúncia lida na primeira sessão e submetida a sua aceitação ao plenário desta Casa Legislativa. Caso aceita, seja constituída na mesma sessão a comissão processante, composta por 3 vereadores sorteados dentre os desimpedidos. Após a instalação da comissão processante, seja notificado o senhor prefeito para apresentar defesa prévia por escrito e indicar as provas que pretende produzir, podendo arrolar até 10 testemunhas. Com a defesa seja emitido o parecer da comissão processante sobre o prosseguimento ou não submetido feito ao plenário. Sendo votado o prosseguimento da denúncia, seja determinado o início da instrução, designando os atos, diligência e audiência que se fizerem necessários para o depoimento do denunciado e inquirição das testemunhas. Seja oportunizada ao denunciado a apresentação de razões finais no prazo legal e emitido o parecer final da comissão processante. Ao final, seja julgado procedente a denúncia em sessão de julgamento do plenário dessa Casa Legislativa por 2/3 de seus membros em votação nominal e aberta com a competente perda do cargo de prefeito municipal e expedição do respectivo decreto legislativo de cassação do mandato do senhor prefeito pelo descumprimento de dispositivo legal esculpido na Lei 2.748 de 2008, bem como a prática de nepotismo. Em qualquer caso, seja comunicado o resultado da Justiça Eleitoral. Pede deferimento, Itapeva, 7 de março de 2020, Milton Vieira de Oliveira, OAB SP 355-997. Conforme combinado com os vereadores, de que nós vamos abrir a SEI. Tem para ler ainda, Márcio? Tem uma última página aqui, presidente, me desculpe. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Itapeva, Milton Vieira de Oliveira Júnior, devidamente qualificado nos autos da denúncia, protocolada em 11 de março de 2020, vem respeitosamente perante Vossa Senhoria apresentar o aditamento à referida denúncia em desfavor do senhor prefeito municipal, Dr. Mário Tassinari, com base na lei orgânica do município, consoante razões de ordens fáticas e legais que passa a expor. Diante dos fatos elencados na exordial, requer a juntada do presente aditamento com as seguintes alterações e pedidos. Seja primeiramente acrescido aos fundamentos legais, dispositivo que embasa os pedidos principais da referida denúncia, o inciso 10 do Decreto-Lei 201/1967 e inciso 17 do artigo 68A da Lei Orgânica do Município, por agir de forma indecorosa ao nomear seu próprio irmão para o cargo de secretário do município, em especial daquele que executa a gestão da pasta financeira e administrativa. Ademais, seja acrescentado ao tópico da falta de especificação para nomeação ao cargo de secretário municipal, após o último parágrafo seguinte, pedido,
que o referido secretário nomeado indevidamente devolva aos cofres públicos os valores recebidos indevidamente, a título de vencimentos, tendo em vista que, por mais que tenha mesmo exercido o cargo, o fez de forma ilegal, já que não possui os requisitos para tal. Seja alterada a linha B dos itens dos pedidos com a seguinte redação: após manifestação da Procuradoria, seja a denúncia lida na primeira sessão e submetida a sua aceitação ao plenário dessa Casa Legislativa, sendo o prefeito em exercício afastado de suas atribuições, nos termos do artigo 68A, parágrafo 3º da LOM, pelo prazo de 90 dias, caso o recebimento da denúncia ceder por 2/3 dos membros desta Casa de Leis. Pede deferimento, Itapeva, 12 de março de 2020. Milton Vieira de Oliveira Júnior, OAB, SP 355-997. Conforme combinado de que nós vamos abrir a SEI, mas de qualquer forma, seguindo o regimento, eu tenho que colocar para votação. Então, assim, conhecimento de todos, por favor. Questão de ordem, presidente. Eu só peço voto contrário, visto que já acho que é de unânime que a gente vai estar, eu vou estar preparando a SEI, deixando a secretaria para todo mundo, quem quiser assinar, pode ir lá, é o mesmo teor. Se alguém quiser alguma denúncia a mais, pode também nos procurar, que a gente acrescenta, tá? Aí vai estar na secretaria para todos. Então, a gente pede voto contrário aí de todos para que a gente possa dar prosseguimento da SEI naturalmente. Consulta o plenário sobre o recebimento da denúncia nos termos do artigo 5º, inciso 2º do Decreto-Lei 201/67. Os vereadores favoráveis ao recebimento da denúncia permaneçam como estão e os contrários se levantem. Quase empatou. A torcida uniformizada está aí, né? Matéria para a próxima sessão. Dependendo dos pareceres das comissões, em primeira discussão e votação, os projetos de lei 119, 130, 134, 139, 2017, 57, 113, 156, 2018, e 54, 75, 85, 92, 107, 120, 136, 148, 161, 162, 167, 171, 173, 175, 179, 185 e 194, 2019. 3, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 33, 34, 35, 39, 40 ao 47, 2020. Estamos em regime de explicação pessoal. A palavra está franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra, vereador Margarido. Senhor presidente, senhores vereadores, eu volto a essa tribuna, né? Até gostaria de aplaudir, parabenizar a vereadora Débora pela ideia dela de se formar uma SEI. Uma vez que se denunciar um erro nessa administração, vamos ver também. Foi o senhor que lançou, senhor? Então, parabéns para o senhor também, que ela também falou. Né? Todo mundo falou da SEI e todo mundo aceitou. É uma belíssima ideia. Daí eu acho que nós vamos levantar também, não só dessa, como o passado, porque se foi errado no passado, né, não é acusar essa administração. Mas estão falando, não. Eu posso dizer com toda certeza aqui que na passada tinha secretário, primo, cargo de confiança. Irmão, irmã, secretários. Tinha pai, filho. Então, vamos ver também as pessoas que ocuparam os cargos, se realmente eles têm curso superior. Né? E vamos apurar essa administração, a passada, eu acho que até mais uma, né, vereadora? Umas duas aí, para a gente passar limpo Itapeva. Não sei se os vereadores concordam, mas já que a comissão vai ser formada, eu vou assinar. Se eu for fazer parte, eu quero levantar todos os cargos que foram nomeados de 10 anos para cá. Mas eu vim a essa tribuna só por mais um motivo que eu esqueci. Na sessão de julgamento do réu Luiz Cavani, prefeito afastado, foi falado tanta coisa aqui, o advogado dele, doutor Marcelo Martins, que é um exímio doutor, exímio, né? Chegou um ponto que nós, os vereadores da oposição, que acusamos, levantamos a credibilidade, ele falou que nós éramos corruptos. E nós não podíamos falar nada, né? Então eu venho aqui, que talvez um dia ele venha assistir, talvez os amigos dele mandem para ele,
Eu tirei uma certidão da Polícia Federal, de pesquisa do Sistema Nacional de Informações Criminais, aonde nada consta. Então, doutor Marcelo, se o senhor puder ouvir, acho que talvez o senhor tenha até ouvido para ver a repercussão da sessão de julgamento do senhor Luiz Gavani, tá? Eu sou vereador de 28 anos de mandato nessa casa, Itapeva, 28 anos completo esse ano, 64 anos de idade, não fui condenado em nenhum processo na minha vida. Então, eu trouxe uma certidão aqui, doutor Marcelo. Isso aqui serve para o senhor também, doutor Luiz Gavani, que a sua capivara eu estou puxando, deu já 101 processos. Então, são essas minhas considerações, senhor presidente. Era uma mágoa que está no meu coração aqui, que eu me sentia até apertado na hora, que o homem é muito bom mesmo. Então, eu tirei uma certidão para Itapeva saber. Itapeva sabe, conhece a minha vida inteira, minha vida é aberta. Eu só queria deixar claro, como Margarido é ficha limpa. Nunca tive um processo na minha vida em 28 anos de vida pública. Muito obrigado a todos. Continuamos em regime de explicação pessoal. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra a vereadora Débora Marcondes. Boa noite novamente a todos. Eu parabenizo essa Casa de Leis pelo esse acordo que foi feito, esse comum, né, acordo, vamos dizer assim, de abrir uma SEI, de entender que primeiro a gente investiga, depois a gente caça. Achei muito interessante isso, teve diálogo hoje, e isso só a Câmara Municipal como todo cresce, que não vai ter nem oposição atacando, nem situação atacando. Então, isso cresce a Câmara como um todo, isso é muito positivo. Parabéns à doutora que está aí, aos secretários do prefeito também, Mário Tassinari, que está demonstrando um excelente trabalho, a da saúde, fez assim, desenvolver a saúde muito bem, e vários outros, doutor, também, vários outros secretários estão mostrando serviço e estão mostrando realmente aí uma melhoria para Itapeva. Então, não estou comparando, mas a gente percebe assim, uma evolução que Itapeva teve nesses meses aí de trabalho. Mas, como me comprometi aí com o Laércio, com todos aqui, né? Amanhã, juntamente com os demais, estou produzindo aí a SEI, vou deixar na secretaria, mas quem tiver alguma coisa a mais para colocar, gente, mas eu acho que tem que ser bem objetivo, Margarida, senão a gente abrir também demais, a gente desvia muita coisa do assunto. Igual da SEI das notas frias, era pequenas despesas, despesa de viagem, então a gente conseguiu ver todas essas despesas. Então, que seja bem específico, mas está aberto, sim, vereadora Vanessa, qualquer outro vereador que tiver alguma denúncia junto aí, que possa colocar, está aberto para que a gente coloque essa denúncia, que a gente apure, né? Não importa de onde vem, a gente tem que apurar dentro da legalidade, se até o prefeito do mesmo partido eu apurei e apontei as irregularidades, faço questão, o vereador Márcio, que é o líder do meu partido, o PSDB tem uma cadeira... vamos dizer, titular de uma vaga na SEI, né, aqui dentro dessa casa, qualquer SEI, o PSDB tem uma vaga titular, eu me coloco à disposição dessa vaga titular para fazer parte dessa SEI, que eu vou agir da mesma forma que eu agi com a SEI das notas frias. Vou estar apurando da mesma forma técnica a SEI das notas frias. Se assim for, se o vereador Tônio e o vereador Márcio concordar aí dessa vaga. E na questão também do advogado, Margarido, você não precisa provar, Margarido, né, sua idoneidade, o povo conhece, não é verdade? Eu acho assim que não se deve se incomodar, porque foi uma defesa, é o advogado de defesa do prefeito. Então, ele atacou, e não só a situação, ele atacou até a oposição, ele atacou também até a situação. Ele falou, ninguém aqui fiscalizou, ninguém faz nada, nenhum vereador. Ele atacou a casa como um todo. Você já ouviu falar aquela coisa de se atacar para se defender? Você já viu isso? Eu vi isso muito na época do Conselho Tutelar. Muito marido aí que aprontava fora, chegava em casa bêbado, muitas vezes ele brigava com a mulher porque se atacava para se defender. E eu vi essa forma de defesa naquele dia do prefeito Cavani. Foi mais um ataque, ele acusou todo mundo, mas desfocou realmente das denúncias. Não apurou, olha, é isso, é aquilo, Amparo não estava lá, a prova está aqui. Ele falou das fotos, mas não apresentou no telão nenhuma foto. A gente não viu nenhuma foto no telão. Falou, atacou, mas no final, realmente o resultado que não foi abastecido, que não foi feito, que não foi irregular, a gente não viu. E o que mais me incomodou, e eu comentei aquele dia aqui, foi falar assim que
do modo que ele falou, olha, mas é um abastecimento. O que é um abastecimento para um prefeito aí que cuida de uma cidade? É enriquecimento ilícito? Isso quer dizer o quê? Roubar pouco pode? Né? O que é um abastecimento? Muitas vezes numa viagem. Então, eu não entendi essa colocação do advogado, do prefeito. Eu acho que não importa se é R$1, se é 2, se é 1.000, né? A gente tem que realmente preservar aí a moralidade dentro da política. Então, obrigada a todos. Eu parabenizo a Câmara Municipal como um todo aí por essa iniciativa aí da CEI. Obrigada, boa noite a todos. Continuamos em regime de explicação pessoal. A palavra continua franqueada aos senhores vereadores pelo tempo máximo de 10 minutos. Ninguém mais querendo uso da palavra, nada mais a tratar. Convoco os vereadores para a 12ª sessão ordinária, a ser realizada segunda-feira, dia 16 de março, no horário regimental. Invocando a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Pode aplaudir, pode aplaudir.